Boa noite, Rosângela Moreira. A paz do Senhor. Tudo bem? Esse hino é muito bonito, mas eu tenho que olhar aqui as notas musicais, senão eu me perco. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu tô aqui tentando tocar um hino, Deus cuidará de ti.
Deus está cuidando de ti, de mim e de nós. Minha aluna Rosângela está aí assistindo, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus cuidará de ti, é a letra desse hino. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Essa é a letra do hino. É um pouquinho diferente do que eu já conhecia. Amém? Fátima, quantos anos, Fátima linda, Penha, como está você, minha querida? Eu estou aqui tentando vencer a dor, a saudade. Todos que me conhecem já sabem, né, que eu estou vencendo um período difícil, foi difícil e agora resta a saudade. Lembranças e saudades. Mas nós vamos vivendo um dia de cada vez. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu pude entregar a alguns alunos meus da classe do discipulado o certificado da leitura da Bíblia anual.
E eu amo estudar a palavra de Deus. Eu incentivo a todos os meus alunos a estudarem a palavra de Deus, porque muitos crentes estão precisando ler mais a Bíblia. Muitos crentes estão precisando ler, estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Deus te abençoe, meu sobrinho Júnior Queiroz, está assistindo. Deus te abençoe. Eu estou aqui, olha, com a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Eu estou dizendo que eu amo estudar a palavra de Deus. E aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 ao 16, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o apóstolo Paulo está incentivando ao seu discípulo Timóteo que ele deve permanecer naquilo que ele tem aprendido. Timóteo foi aluno do apóstolo Paulo. Ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está incentivando ele aqui a continuar, a perseverar, aprendendo, guardando a palavra, aquilo que ele já havia aprendido. Então, eu estou sempre incentivando a todo cristão a estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura, toda, divinamente inspirada. Então, por isso que eu sempre digo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. O homem escreveu, mas foi inspirado por Deus para escrever. Então, toda a escritura, ela é verdadeira. Nós acreditamos por fé, ainda que muitas coisas nós não entendemos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que eles não se preocupem, que normalmente aquelas pessoas que leem pouco a Bíblia ou que não estão comprometidos com Deus, conhecem a palavra de ouvir falar, conhecem a palavra por ir visitar igrejas, mas é diferente quando nós estudamos a palavra. Então nós vamos entender quando nós somos exortados, corrigidos, quando Deus usa os seus servos ou as suas servas para ministrar a palavra aos nossos corações, ou para nos confortar, ou para nos exortar, para redarguir. Tudo é bíblico. Então não convém que eu e você fiquemos somente no ouvir. É necessário estudar a palavra. E completando o que eu ia dizer, normalmente as pessoas que elas não são de igreja nenhuma, mas conhecem um pouco da palavra,
mas não querem compromisso com Deus, não querem se batizar, não querem ser membro de uma igreja, é normal essas pessoas procurarem perguntas difíceis da Bíblia para tentar ouvir de nós algo que também nós não sabemos explicar. Porque tem muitas coisas na Bíblia que são mistérios e nós não sabemos. Porque quem estuda a Bíblia entende que até onde o Espírito Santo de Deus revela é o suficiente para a nossa salvação e para nós pregarmos para outras pessoas a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Então não precisa eu ficar presa a determinados textos bíblicos que ainda não foram revelados e que talvez serão um dia lá na eternidade. Então eu sempre oriento os meus alunos, estudem a Bíblia, estejam certos de que vocês poderão ouvir muitas coisas que não estão escritas na palavra de Deus. E quem estuda a Bíblia não fica enganado. Agora, quem não estuda, acredita em tudo que ouve ou duvida de tudo que ouve. Jorge Cláudio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, esse texto bíblico aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu estou aqui com o dicionário bíblico, que eu não fico sem esse dicionário pertinho de mim. A palavra redarguir é repreender. Repreender. Então, nós que ministramos a palavra de Deus, às vezes as pessoas pensam que nós estamos dentro da igreja, às vezes ocorrem essas coisas, ou mesmo individualmente, quando pregamos a palavra, que nós estamos querendo obrigar as pessoas a acreditarem ou jogar indireta. Essa não é a intenção do servo de Deus, da serva de Deus, daqueles que querem pregar, levar a verdade até o pecador. Nós também precisamos dessa verdade todos os dias. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos consola, nos conforta, nos liberta. A palavra de Deus é um alimento que nunca será demais para o nosso coração. Então eu queria que eu não ia fazer live não, mas hoje é dia dos pais e eu quero desejar aqui para todos os pais. Ainda são 10h05, 22h05, ainda dá tempo de te desejar um feliz dia dos pais. Que você que é pai, aprenda sempre uma coisa. Nós queremos sempre ensinar aos nossos filhos o bom caminho, o bom exemplo. Mas os pais não devem se esquecer que os filhos, eles seguem normalmente as pisadas dos pais. Então, quer que seu filho seja um exemplo, um bom filho, quer que seu filho seja uma pessoa digna de respeito, uma pessoa de um bom caráter, o pai precisa de ser esta pessoa para ser o exemplo para os seus filhos. Então, você, pai, continue sendo um bom pai, um exemplo. Quantos filhos podem lembrar dos seus pais com saudades? E pode dizer: meu pai foi um excelente pai. Que coisa boa a gente poder falar isso dos nossos pais. Então, se você que é filho, você tem boas lembranças do seu pai e ele te deixou um exemplo de pai, ou se seu pai ainda é vivo e você pode dizer, você ter prazer de dizer quem é o seu pai, que o seu filho no futuro também possa ter este prazer
de dizer quem foi o pai dele. Ou hoje ainda ele dizer quem é o meu pai. Então, olha, pai mentiroso, pai caloteiro, pai que vive nos bar bebendo, chega em casa bêbado. Quantos pais que chegam em casa trocando as pernas? Eu vi muito isso. Quantos pais que chegam em casa, que bebe e chega em casa até espancando os filhos e a mulher? Será que os filhos terão boas lembranças desse pai? Eu acho que não. Pode até continuar amando, mas boas lembranças não terá. Então, queridos papais, vejam a responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. Nenhum filho vem ao mundo porque escolheu para vir. Os responsáveis pelo nascimento de um filho são duas pessoas, o pai e a mãe. Dois homens não podem gerar um filho. Duas mulheres não podem gerar um filho. Então, por isso que a palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. E aí, esse casal vai gerar filhos e família. Então, por isso nós, pela palavra de Deus, nós pregamos que o casamento bíblico é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, eles, através do ato sexual, se nenhum dos dois for estéril, eles terão filhos. Mas dois homens e duas mulheres jamais poderão ter filhos. Então, eu nem sei por que veio essa palavra agora, mas Deus sabe por quê. Porque, na verdade, eu ia só falar um pouco sobre a leitura da palavra de Deus, incentivar você a estudar a Bíblia. Nós estamos vivendo, nós acreditamos que os últimos dias na Terra, e todos nós que já conhecemos a palavra de Deus, sabemos que os sinais da vinda de Jesus estão todos os dias se cumprindo cada vez mais. Então não há mais o que esperar para tomarmos posse do que está escrito nesta palavra, a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Este livro aqui, que eu estudo ele há anos. Eu sou estudante da Bíblia, sou aluna, eu sou uma eterna discípula. Então, como hoje é Dia dos Pais, eu falei um pouquinho sobre o pai, o exemplo que o pai deve de deixar para os filhos. E o exemplo, eu, por exemplo, não tenho mais o meu papai. Deus o levou em 2001. Então, eu já não tenho mais o meu pai para desejar para ele um feliz Dia dos Pais. Mas meu pai criou 12 filhos, junto com a minha mãe. Com muita luta, com muito sacrifício. Tivemos tempos difíceis. Mas eu quero te dizer que, graças a Deus, nós, 12 filhos, nunca passamos fome ou nunca ficamos sem moradia. O meu pai trabalhou muito e a minha mãe também. Meu pai trabalhou até o último dia que ele viveu nesta terra. A minha mãe, como doméstica, trabalhou até o dia que ela teve o AVC, que durou quase 5 anos. Então, meus pais foram um exemplo de pais. Então, eu queria ler aqui, depois eu vou voltar para a palavra, o valor da palavra, o porquê devemos estudar a palavra, o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. Quem tiver paciência de ouvir, vou tentar não me alongar tanto, que eu sempre demoro 1 hora.
O Salmo 126, eu gosto muito desse salmo, mas gosto muito mesmo. O Salmo 127, Salmo 127, versículo 3, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Olha só, nossos filhos, herança de Deus. Como é que nós cuidamos de uma herança? A gente pega e desfaz dela? Não dá valor? Joga fora? Não cuida, não zela por uma herança que nossos pais deixam para nós? Imagina, Deus nos dá filhos como herança de Deus. Como que nós, os pais, temos que cuidar dos nossos filhos? São herança de Deus. Infelizmente, a gente vê aí notícias de que mães jogam filhos na lixeira, põe numa caixinha de papelão, deixa numa porta qualquer. Isso é lamentável, né? Mas acontece. Acontece. As causas nós não sabemos, mas com certeza é a falta do amor. Porque até os animais, quando eles têm seus filhotes, suas crias, eles cuidam. Eles amamentam, eles protegem seus filhotes. No frio, eles agasalham seus filhotes. Os passarinhos fazem as suas casinhas para botar os seus ovinhos e os passarinhos nascerem. A galinha na roça, quando ela é cheia de pintinho, que começa a chover, ela abre as asas e ela abriga os pintinhos embaixo das asas dela. Então veja que as aves, os animais, cuidam dos seus filhotes, das suas crias. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos, amar os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, educar. Hoje, a gente ouve muita reclamação de crianças mal educadas, filhos mal educados. É verdade. Filhos que gritam, falam mais alto do que os pais. Será o que está faltando nesta casa? Respeito, ensinamento, autoridade, diálogo, conversa? O que está acontecendo? Porque isso não é normal. Um filho, ele não pode gritar com seu pai ou com sua mãe. Um filho não pode mandar no pai ou na mãe. Ele está sob a ordem do pai e da mãe. O pai e a mãe têm que ter autoridade sobre seus filhos. Hoje eu falei na classe. Hoje a minha filha tem 54 anos. Quando ela tinha 13 anos, se ela ouvir depois esse vídeo, achar ruim comigo, eu converso com ela. Eu estava na cozinha, fazendo almoço, e ouvi ela na sala, sentada no sofá. Acho que ela tinha 13 anos. E ela falou um palavrão. E eu levei um susto. Olha, ela tinha 13, hoje ela tem 54. Eu tenho 79. Vou fazer 80 no dia 22 de janeiro. Tá bem pertinho. Quando eu vi a minha filha falando aquele palavrão, eu parei o que estava fazendo e fui na sala. Eu não tenho vergonha de contar isso, não. Eu não tenho. Eu peguei o meu chinelo, que eu estava com chinelo de borracha, e mostrei para ela o chinelo e falei com ela:
Andréia, sente o cheiro do chinelo. Não é o cheiro do chulé não, tá, irmãos? É da borracha, do chinelo. Sente o cheiro. Vou te dar uma chance. Da próxima vez que eu te ouvir falando um palavrão, esse chinelo vai funcionar. Nunca mais ouvi a minha filha falar um palavrão. Hoje, claro, ela é uma serva de Deus, é uma mulher abençoada, tem 2 filhas abençoadas, é casada com um pastor. Mas eu tive autoridade de corrigir a minha filha. Falei, eu não aceito isso. Você nunca me ouviu falar palavrão dentro de casa? E eu nunca mais ouvi. O meu filho, que tem 56 anos, é um servo de Deus. Nunca ouvi meu filho falar um palavrão. Nunca ouvi. Então, eu acho que está faltando um pouco de ensinamento dentro dos lares, de autoridade dos pais para com os filhos. Mas os pais querem que os filhos sejam bons filhos, dê bom exemplo. Mas será que nós estamos dando bons exemplos para os nossos filhos? Fica aqui uma pergunta, para depois a gente não culpar os filhos. De repente a culpa está em nós, porque a gente deixa a criança fazer o que quer, deixa a criança ver o canal de televisão que quer, deixa a criança usar o telefone celular o tempo todo, ao invés de mandar estudar, fazer o dever, para tirar boa nota na escola. Não. Vai deixando. E aí os problemas vão surgindo. Então, entrei nessa palavra de permissão de Deus, que não era isso que eu ia falar. Não estava nem aqui, mas Deus colocou no meu coração. Vamos ter cuidado. Que filhos nós estamos criando? Para depois. A Bíblia diz que se a gente não fizer a correção com os nossos filhos, nós vamos chorar depois de tristeza e de amargura, porque não corrigimos os nossos filhos quando deveríamos corrigir. Bem, o Salmo 127 diz que, versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. O Salmo 128, que é o que eu queria ler para mim e para você, preste atenção no Salmo 128. Vê o que a Bíblia diz. Aqui este Salmo não diz quem que escreveu. Não falou o escritor. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, para ser bem-aventurado, tem que andar nos caminhos do Senhor. De repente o pai faz um monte de coisa errada na rua, mas ele não teme ao Senhor e quer ensinar o filho. Então nós só podemos dar aquilo que nós temos. Para você dar o que é bom, você tem que ter um bom exemplo. Se não tem, não pode dar. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então o filho, ele tem prazer de dizer, meu pai é um trabalhador. Meu pai soa a camisa para trazer o pão para dentro de casa. Meu pai batalha para nos dar uma moradia decente. Meu pai quer nos dar o melhor, mas ele é um trabalhador, é um batalhador. Você é esse pai? Que Deus te abençoe, continue sendo. Você é esse filho que dá valor ao seu pai? Se você é, continue sendo. Seu pai merece o seu respeito e o seu amor e a sua obediência. Versículo 3, Salmo 128. A tua mulher, olha só o que a tua mulher é para você, marido. Olha o que a tua mulher é. Presta atenção. Tá aqui, ó. Tá aqui na Bíblia, não estou inventando, não. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Será que você olha para a sua mulher? Será que o seu dia a dia,
Será que a rotina do seu casamento, você considera esta mulher que é a mãe dos seus filhos, ou se não tem filhos, ou se tem, a mãe dos seus filhos, essa mulher que cuida da casa, que cuida da sua roupa, do seu alimento, esta mulher que se preocupa com você? Será, papai, que você considera esta mulher como uma videira frutífera aos lados da tua casa? Você imagina o que é uma videira frutífera? Imagina um pé de uva, cheio de cachos de uva ao redor da sua casa. Imagina a beleza que é um pé de uva, um ramo de uva, cheio de cachos, cheio de uvas. A videira produz uvas. A uva se extrai o vinho. O vinho significa alegria, festa. Jesus, lá em Caná da Galileia, ele foi numa festa de casamento. O vinho acabou. Quando o vinho acabava na festa, acabava a alegria. O povo não tinha mais por que ficar na festa, não tinha mais vinho. E aí vieram avisar Jesus que o vinho tinha acabado. E ele transformou aquelas talhas de água em vinho. Voltou a alegria para a festa. Voltaram a celebrar as bodas. Porque Jesus, aonde Jesus chega, tem alegria. Aonde Jesus chega, tem paz, tem celebração. Aonde Jesus chega, o ambiente se torna festivo. Então a tua mulher será como a videira frutífera. Não é videira seca, não. Tem muita mulher aí muito triste com seus maridos. Tem muita mulher que dorme com o travesseirinho dela molhado de lágrimas, porque passa humilhação com o marido, decepção, traição, maus tratos, palavras duras, pesadas, nunca faz um elogio para a mulher, nunca diz que aquela comidinha que ela fez está gostosa, nunca diz que ela se arrumou para sair, que ela está com uma roupa bonita, que ela está com cabelo bonito. Não recebe um elogio do seu esposo. Mas será também que a mulher está fazendo por onde merecer esses elogios? A mulher está cuidando da sua casa, a mulher está cuidando dos seus filhos, a mulher está se preocupando com seu marido. Olha, amados que estão ouvindo essa palavra, a gente que tem essa idade, que tem esses cabelos brancos, 79 anos, sou filha de uma mãe que ficou 60 anos casada, sou irmã de uma irmã que ainda é viva, que ficou mais de 60 anos casada. Eu já ia fazer 49 anos de casada. Então, escuto muitas histórias, muitas, de desabafo, de reclamação, de esposas aborrecidas, maridos aborrecidos. Então, amados, pela palavra de Deus, nós aprendemos a ter uma vida de harmonia, uma vida que a gente pode fazer do amargo doce. A gente pode fazer do momento triste alegria. A gente pode fazer de uma tarde feliz, às vezes com um cafezinho, com um bolozinho de milho, uma bananinha frita. E o marido também tem muitas como que eu quero dizer? Ele tem muitos meios de alegrar a sua esposa, para que verdadeiramente ela seja essa videira frutífera ao redor da sua casa. Porque a falta de amor vai murchando a pessoa, vai secando. Você vê às vezes casais
que nem parece marido e mulher, parece pessoas estranhas. Vamos cultivar o amor. Vamos aquecer esse amor. Eu fico tão triste quando eu escuto alguém dizer assim, irmã Neuza, não dá mais. Não dá. Não tá dando mais. A gente vai se separar. Ou tá se separando. E quando eu ouço isso de crente, meus amados, eu fico muito decepcionada. Porque minha mãe foi casada há muitos anos com um homem que não era um cristão. Papai temia Deus, papai dava o dízimo. Ele orava para almoçar, para jantar. Ele tinha temor de Deus. Mas ele não a acompanhava na igreja. Eu também passei por isso. 49 anos. Mas o meu marido, ele tinha um cuidadinho comigo de descascar minha laranja lima. Eu só chupo laranja lima. Ele descascava para mim minha laranja. O meu marido envelheceu. Quando a gente entrava no elevador, ele nunca entrava primeiro. Ele abria a porta para eu entrar no elevador. Quando nós saímos, que chegávamos em casa, estou falando isso verdade para você. Ele abria a porta, ele nunca entrava primeiro. Ele colocava a chave na porta, empurrava a porta e eu entrava. Mas a gente tinha os momentos de desentendimento? Tinha. Tinha os conflitos? Tinha. Mas nós tínhamos um propósito. Zelar pelo nosso casamento até que a morte nos separasse. E só a morte nos separou. Então, maridos, mulheres, esposas e esposos, façam hoje uma coisa diferente com seu cônjuge. Faça algo diferente. Respeite, trate com amor. Ambos, estou falando para os dois. Eu não ia falar isso. Não era essa a palavra. Eu não fui à igreja agora à noite. Sexta-feira estivemos na vigília na igreja, que foi uma bênção a vigília, de 19 às 22h30 mais ou menos. Sábado de manhã estivemos na consagração, foi uma bênção. Ontem, sábado à noite, fomos lá na Assembleia de Deus Todos os Santos. Um congresso maravilhoso que teve lá, uma igreja muito linda. O nosso pastor presidente do Ministério do Leblon, pastor José Maria Noia, foi o mensageiro da noite. Foi um culto maravilhoso. Hoje de manhã fui à escola bíblica dominical, dei aula para os meus alunos. De noite eu não fui. Então eu pensei em falar alguma coisa agora à noite sobre a palavra, o valor da palavra de Deus, o que ela representa para nós. Mas de repente veio vindo assim nos meus lábios falar sobre os casais um pouquinho só, uma amostra grátis, porque tem muita coisa para falar para casal. Hoje, os casamentos, eu quando era mais nova, era jovem, sempre ouvia dizer assim, olha, todo casamento é difícil até o 5º ano. Se passar do 5º ano, nunca mais se separa. Mas hoje, os casais estão se separando com 30 anos de casado, com 35 anos de casados, com mais de 20 anos de casados. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Como é que um casal vive até 20, 30 anos, de repente, de um dia para o outro, não dá mais? Irmã, eu já vinha se desgastando. Mas casal crente, que tem a palavra de Deus, que prega a palavra, que vai à igreja, que ora. Aonde está a palavra de Deus na vida desse casal? Aonde? Porque olha, quem tem casado com um cônjuge, julgo desigual, passa uma prova muito grande. Mas os dois crentes, os dois evangélicos, separação, divórcio, isso é coisa de Satanás, é coisa do diabo, é coisa do cão.
Não aceite isso na sua vida. Se alguma coisa está errada, vão orar. Vão buscar o Senhor. O amor esfriou? Que amor esfriou? Então onde estava o amor de lá de trás, quando vocês começaram? Não tinham nada no início. Os dois trabalharam, os dois batalharam, os dois lutaram, adquiriram bens, tiveram filhos. Aí depois de 10, 15, 20, 30 anos, o amor acaba. Isso é coisa do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vou ver se eu leio esse versículo, mas eu quero continuar lendo aqui o Salmo 128. Eu quero falar nesse salmo aqui ainda. Da mulher que significa uma videira frutífera ao redor da tua casa. Mulher, que mulher você está sendo? Certa ocasião eu escutei um empresário reclamando que eles tinham um secretário dentro de casa para fazer todo o trabalho, todo o serviço. Tem muitos anos isso. Tem mais... deve ter mais de 40 anos. E ele me disse que tinha muita vontade que a mulher dele fizesse para ele pelo menos uma couvezinha refogada. Pelo menos. Olha que coisa tão simples que esse homem queria. Mas ela não colocava a mão em nada. Tinha secretário para fazer tudo. Eu sempre digo para as minhas netas, olha, vocês vão casar. Vocês poderão ter auxiliar dentro de casa. Mas a dona da casa são vocês. Vocês são responsáveis para administrar a casa. O que está fora do lugar? Uma toalha de banho que está mal cheirosa, um pano de prato que está ceboso, uma casa que está suja, um banheiro que está mal cheiroso. Quem é responsável pela casa é a esposa. E o marido vai observando, vai observando. E, por outro lado, a mulher espera que o marido, ao chegar, ele chegue feliz. Trate a sua mulher muito bem. Carinho. Não seja bruto, ignorante, que envergonha a mulher perto dos outros, perto das pessoas. Isso deixa a mulher muito magoada. Então tem muitas coisas entre o casal que tem que ser corrigido. Aí é por isso que diz que o amor acabou. O amor esfriou, mas não acabou. E aí a gente vai para o joelho orar. Se a gente não está conseguindo o que a gente quer, Deus dá uma resposta. Você pode ter certeza que sim. Mas é na oração, é no joelho, é na humilhação. Não é na brutalidade, não é na marra, não é. Ninguém obriga ninguém a nada. Mas nós podemos orar para Deus mudar a nossa história. Então o Salmo 128 continua. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, agora vem para os filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha, a mulher videira, uva, vinho, alegria. Os filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira produz azeitona. Da azeitona se extrai o azeite. O azeite significa a presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua casa. Uns discordam. O azeite é unção. Os sacerdotes ungiam os reis com azeite. Os doentes eram ungidos com azeite. O azeite era para acender as lamparinas, para acender o fogo está aceso no altar. Então o azeite tinha muita utilidade no passado e continua tendo até hoje nos alimentos. Então, eu não quero me aprofundar muito nisso não, estou só comparando, fazendo um quadro, estou fazendo assim um cenário. A tua mulher, videira frutífera, os teus filhos, como oliveira, à roda da tua mesa. Que lar feliz, vinho e azeite, alegria e unção. É assim que tem que ser um lar. Se não for assim, não tem como funcionar. Não tem como ter um lar feliz. Seus filhos, como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Que família feliz.
Mas, irmã Neuza, e os problemas? Problemas nós vamos ter enquanto existirmos aqui na Terra. Jesus disse, no mundo tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mas em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Em mim tenhais paz. Quem tem Jesus tem paz. Pode passar por aflição, pode passar por adversidade, pode passar por momentos difíceis. Eu estou passando por um momento difícil. Passei e estou passando. Mas eu sempre digo, Deus proverá. Deus proverá na minha vida. Quando meu marido era vivo, eu orava todos os dias e dizia, a vida do meu marido está na palma da mão de Deus. E hoje eu digo que a minha vida está na palma da mão de Deus. Fátima, glória a Jesus, graças a Deus. Rosângela Moreira, estou vendo aqui poucas pessoas na tela, mas eu vou compartilhar esse vídeo depois. Então eu digo para Deus, a minha vida está na palma da mão de Deus. Faça essa oração. Chegue na janela da tua casa, olhe para o céu, olhe as estrelas, olhe a lua, que Deus criou, que Deus formou. O poder de Deus, você olha uma estrela brilhando na direção da sua casa, você olha a lua no céu, você imagina o poder de Deus, a soberania de Deus, a paz do Senhor. Tem alguém me dando a paz do Senhor, aí eu estou querendo ver quem é, mas às vezes eu toco no telefone e sai a mensagem, eu fico com medo de tocar e perder o vídeo, mas depois eu vejo todos os comentários. Então, converse com Deus, fala com o Papai do Céu, Senhor, essa situação eu não estou aguentando, está difícil para mim. Deus vai te dar a vitória. Então, no Salmo 128, continua, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que tem a sua mulher como uma videira frutífera ao redor da tua casa, que tem os seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu quero dizer para você que eu já sou bisavó. Eu já tenho meus filhos, tenho os filhos dos filhos e tenho já meus netos e meus bisnetos. Deus já me deu esta bênção na minha vida de alcançar meus bisnetos. É bênção de Deus isso na nossa vida. Muitos não veem nem os filhos crescerem. Eu já tenho 2 bisnetos, Gabriel e Leonardo, são meus bisnetos. Então, eu quero dizer para você que Jó, depois que ele sofreu tudo que ele sofreu, todas as perdas que Jó teve, todo o sofrimento, Jó perseverou até o final. Jó era um pai excelente. Os filhos de Jó faziam festas, reuniões, e Jó levantava de madrugada para prestar um culto de sacrifício e adoração a Deus em prol dos seus filhos, em favor dos seus filhos. Que talvez ele dizia, se eles pecaram, se fizeram alguma coisa errada, alguma coisa que desagradou a Deus, Jó ia prestar um culto de adoração a Deus. E depois veio a enfermidade na vida de Jó, veio a perda dos bens, veio a perda da saúde, veio a perda dos amigos, dos familiares, mas Jó perseverou até o fim. Veio a perda dos 10 filhos que ele tinha. Mas sabe como que Jó terminou os seus dias? Deixa eu ler para você aqui, para você entender o que é ser fiel a Deus
mesmo no sofrimento, mesmo nas perdas, mesmo na enfermidade, mesmo quando todos nos abandonam, nós temos o nosso Deus, que Ele não nos abandona. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mas nós precisamos, está escrito na palavra de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não adianta buscar hoje a Deus e amanhã esquecer dele. A coisa melhorou, a situação ficou boa, pronto, Deus ficou de lado. Não. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, em todo o tempo. Então eu quero dizer para você sobre o exemplo de Jó. Porque eu li aqui no Salmo 128 que o Senhor abençoará desde Sião e verás o bem de Jerusalém e verás os filhos de teus filhos. Então eu lembrei de Jó. Me veio na lembrança Jó. E eu quero que você observe o capítulo 42 do livro de Jó. O último capítulo. A Bíblia diz, capítulo 42, a partir do versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aqueles amigos que o tempo todo crucificaram Jó, criticaram Jó, condenaram Jó, passaram vinagre na ferida de Jó, vinagre com palavras, magoavam Jó, deixavam Jó mais triste, mais arrasado. Eles nunca tinham uma palavra boa para Jó, era sempre uma palavra de acusação. Então eram amigos, entre aspas, que amigos meus não faz isso. O amigo, na hora do sofrimento, ele nos dá a mão, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele ora conosco, mas os amigos de Jó só condenavam. Então, capítulo 42 de Jó, a partir do versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Agora Jó vai receber de Deus o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Precisamos ter essa fé, essa confiança e essa fidelidade, ser fiel até o fim. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele. E comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Agora, os amigos, os familiares, vêm até Jó. Agora que Deus o curou, eles vêm até ele. Mas antes todos desprezaram. Mas Deus não desprezou Jó. Deus não despreza você. Deus não me despreza. Quando nós estamos vivendo uma vida de fidelidade, de obediência, de temor a Deus, Ele não nos abandona. Podem todos nos abandonar, menos Deus. Então, Jó foi fiel até o fim. Mas agora, todos que tinham desprezado ele, vêm comer pão na mesa com Jó. E trouxeram presentes, trouxeram peça de dinheiro, trouxeram pendentes. Agora foi aquela festa. Continue ouvindo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000. Agora Deus deu 14.000. E 6.000 camelos. No início ele tinha 3.000 camelos.
agora 6.000, o dobro. E 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000. E 1.000 jumentas. Ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. Veja o que Deus fez com esse homem. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, ele tinha perdido seus 10 filhos. E agora Deus devolve. Ele tem mais 10 filhos. Só os filhos Deus não deu em dobro. E chamou o nome da primeira Gemina. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina. E o nome da outra, Késia. E o nome da terceira, Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Agora veja o versículo 16 do capítulo 42. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Tá vendo o que Deus faz? Depois de tudo que ele passou, ele viveu 140 anos. Está escrito na Bíblia. Tá aqui, tá? Tá aqui na Bíblia. E se não tiver escrito, a irmã Neuza não fala, não. Eu tenho muita preocupação de falar o que não está escrito aqui, ou de acrescentar. Porque tem uma punição para quem tira o que está escrito ou para quem acrescenta. E eu não quero passar por essa punição. Eu sugiro a você também. Por isso que eu digo, estuda a Bíblia, leia a Bíblia, porque assim você não será enganado, você não será enganada. Quando eu escuto alguém pregando alguma coisa que não está escrito na Bíblia, sabe o que eu faço? Minha mãe nos ensinou a levar um saco furado para a igreja, simbolicamente, né, irmão? Então nós não vamos carregar saco para a igreja. O que não tiver na Bíblia, e você ouvir na igreja, bota num saco furado. Não traz para casa, não. Não traz para casa, não. Não traz para sua mente, nem para o seu coração. Tem muita gente acrescentando o que não está escrito e tirando o que está escrito. Está escrito lá em Apocalipse o que vai acontecer. Se tiver tempo, eu leio. Terminando aqui. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ele viu seus filhos até a 4ª geração. O que diz no Salmo 128, que eu li para você? O Senhor te abençoará desde Sião, Salmo 128 agora. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então Jó teve essa felicidade de, depois de tudo que ele passou, esta palavra se cumpriu na vida de Jó. Então, vale a pena permanecer obediente a Deus. É lógico que às vezes a gente luta para ser feliz com alguém, luta para que dê tudo certo, mas o outro lado não coopera. Eu só tenho uma receita, oração. Eu não tenho esta receita, eu não tenho outra sugestão para você. E digo uma coisa, se eu achar aqui eu vou ler para você. Eu já li Jó, falei sobre Jó, falei de Salmo 128, falei que os filhos são herança do Senhor para a nossa vida, que nós temos que zelar pelos nossos filhos, que a esposa é como videira frutífera ao redor da sua casa, que os nossos filhos são como o fruto da oliveira, como azeite. E falei sobre os casamentos que não estão se separando depois de muitos anos de casados. Isso não vem de Deus, isso é coisa de Satanás, do diabo, do cão. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: eu sou a porta, é Jesus.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, esse é o versículo 10, o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Esse ladrão aqui é Satanás. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Aí Jesus completa o versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus tem abundância de vida para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde, para o seu ministério, para a sua empresa, mas principalmente abundância na sua vida espiritual. Que a vida espiritual, quando nós estamos com ela, é uma vida de retidão, de obediência, tudo ao redor vai fluindo e vai acontecendo de maneira que nós possamos suportar os dias maus. Os dias maus aqui na terra não vão deixar de existir. Aqui nós não vamos viver mar de rosas. Teremos lutas, aflições, perdas, morte, doença, tudo vai acontecer. Mas uma coisa é acontecer tudo isso quando nós não temos Jesus na nossa vida. Mas quando nós temos Jesus, nós suportamos tudo isso. O Evangelho de João, capítulo 16, que eu falei, mas não li, e eu gosto de ler, mostrar na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Mas no mundo tereis aflições. Olha, Jesus disse, nele nós temos paz, mas no mundo teremos aflições. Mas ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. E Jesus disse, ele vem falando em paz, estava aproximando ao momento dele ser crucificado, morrer na cruz, depois ressuscitar, mas Jesus vem ministrando a paz para os seus apóstolos, para os seus seguidores, e essa paz que ele ministrou está sendo ministrada para nós hoje. A paz de Jesus foi lá no passado para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aqueles que seguiam a Jesus. E nós hoje o seguimos através da sua palavra. João capítulo 14, o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então Jesus diz, não fique turbado com o seu coração. Crede em Deus, crede nele, em Jesus, que ele nos dá a paz. Só ele pode nos dar a paz. Porque a paz do mundo é falsa. Muitos procuram na bebida uma paz falsa. Muitos procuram em festas, em baladas, uma paz falsa. Quando chega em casa, está deprimido, está deprimida, está com depressão, vai para o psicólogo, vai para o psicanalista. O nosso psicólogo se chama Jesus Cristo, porque ele conhece o nosso passado, o nosso presente e sabe o nosso futuro. Passou disso, ninguém pode conhecer a nossa mente a não ser Deus. Então só Jesus, ele tem a cura para a sua alma e para a minha alma. Traumas, mágoas, pecados que cometemos, nós não devemos viver trazendo a nossa lembrança se já nos arrependemos. Foi tudo lançado nas profundezas do abismo. O Senhor Deus diz na sua palavra. Está escrito, agora eu não sei exatamente. Em Hebreus eu sei que está escrito, em alguns livros da Bíblia. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Eles foram lançados nas profundezas do abismo. Mas se nós nos arrependermos, senão o pecado está lá. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados para a gente ter paz, paz conosco mesmo, paz com nossos irmãos, paz na nossa família, paz com Deus, paz na igreja, paz no trabalho, paz onde nós moramos. Tem gente que vive em conflito,
vive em briga, vive em confusão. Tudo é motivo para brigar, tudo é motivo para discutir, tudo é motivo para soltar um palavrão. Mas nós que temos compromisso com Deus, da nossa boca não pode sair palavras torpes. Amém? Então disse Jesus, né? Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós temos uma morada com Jesus no céu. Temos essa promessa do Senhor. Um dia vamos deixar essa terra. Um dia vamos embora daqui. Mas a nossa morada na eternidade está reservada. Ou iremos no arrebatamento da igreja, que Jesus está às portas, voltando, a qualquer hora ele vai voltar. Se ainda estivermos vivos e salvos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, no versículo 27 do mesmo capítulo 14, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado a você que ficou ouvindo essa palavra. Tenha fé em Jesus Cristo. Procure orar, vencer essa aflição que você está passando, essa tristeza, essa angústia. Jesus não quer te ver assim, angustiado, angustiada. Jesus quer te dar paz, alegria, esperança. Ele quer multiplicar os seus dias na terra. Então nós vamos confiar no Senhor, agradecer pelo teto, pela moradia, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela esposa, pelo esposo. Vamos todos os dias agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito. E as provas pelas quais estamos passando. Nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Deus te abençoe. Eu parei para fazer essa live. Eu ia citar vários textos bíblicos, citando textos que falam sobre a palavra. Mas o Espírito Santo de Deus me direcionou para outro tema. Porque é assim que Deus faz. É Ele, é Jesus, que derrama sobre nós a unção, nos inspira, Ele muda as nossas palavras. Jesus mudou a minha palavra nesta noite. Eu desejo a você que você tenha um casamento feliz, abençoado, próspero, que você tenha paz na sua família. Busque a paz, ore pela paz. Se essa pessoa está te amargurando, ela está precisando de Jesus. E você tem Jesus. Então busque de Deus sabedoria para conviver com essa situação, que Ele vai te dar vitória. E eu desejo para aqueles que são solteiros, que pretendem se casar, não pense que o casamento é todo dia, beijinho, beijinho, carinho, carinho, cheirinho, cheirinho. Isso tudo tem e tem que ter até o final. Mas o casamento, ele nos traz uma grande responsabilidade. A nossa vida muda completamente. Aquele pratinho quentinho que a nossa mãe servia para nós à mesa, aquela comidinha fresquinha, agora somos nós que temos que providenciar. Ou a gente vai ter que fazer, ou vai ter que administrar alguém para fazer. Aquele quarto limpinho, arrumadinho, cheirosinho que a nossa mãe cuidava, agora nós vamos ter que cuidar da nossa roupa de cama e da roupa de cama do marido. Mas, irmã Neuza, eu sou formada, eu sou doutora, eu tenho minha profissão, eu ganho meu dinheiro. Não confie no dinheiro. O casamento é um conjunto de coisas. Pode existir o dinheiro, você pode ter um bom emprego, um bom salário, mas se você não for uma boa esposa e um bom esposo, esse dinheiro não vai valer de nada, porque a felicidade não está no dinheiro. O dinheiro é necessário, mas a nossa felicidade não pode estar presa ao
dinheiro. Que Deus te abençoe. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Amém? Obrigado você que me ouviu. Eu vou compartilhar esse vídeo no meu canal no YouTube, no meu site neusabaldini.com e vou ainda compartilhar no Face. E quem quiser ouvir, quem tem ouvido, ouça. A palavra de Deus, a irmã Neuza está ministrando aqui, inspirada por ele. Porque de mim mesma, eu estaria ali na poltrona, recostada, descansando, a perna para o ar. Não, mas eu estou aqui, ministrando essa palavra para mim, para você, para o nosso alimento espiritual. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler os comentários todos e vou responder. Fiquem com Deus. Obrigada por me ouvir. Espero você na próxima live. Fique com Deus.